Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje abordaremos sobre o processo administrativo e a Lei 9784 de 99. Inicialmente, é necessário esclarecer que a presença do processo administrativo em constituições é recente, sendo que a atual Constituição brasileira é uma das mais ricas neste tema, e nas constituições anteriores havia tão somente uma referência específica sobre o processo disciplinar. Desse modo, a Constituição de 88 trouxe orientações gerais acerca do processo administrativo e mencionou de forma objetiva as palavras processo administrativo em diversos dispositivos, no artigo 5º, no artigo 37, no artigo 41. Sendo esse último, garantiu a ampla defesa do processo administrativo para a perda do cargo de um servidor estável. Já no penúltimo, referiu-se à licitação como processo. E, por fim, no dispositivo do artigo 5º, dispôs desta forma: aos litigantes em processo judicial ou administrativo, os acusados, em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa como meios e recursos a elas inerentes. Então se percebe que há um avanço com a Constituição de 88, trazendo-se assim o processo administrativo como um processo necessário para a garantia da transparência, do cumprimento dos princípios da administração previstos lá no artigo 37, mas ainda assim, esse processo administrativo deve obedecer, deve respeitar os preceitos constitucionais obrigatoriamente para que tenham assim validade. Dessa forma, o processo tem como escopo o devido processo legal, que também ocorre na administração pública, visto que ele é inerente ao Estado democrático de direito e ao exercício da própria cidadania. Significa, assim, que o conjunto de garantias que são propiciadas para a tutela de posições jurídicas ante a administração, sob o ângulo do poder público, consiste na obrigatoriedade de atuar mediante processo em determinadas situações, ou seja, obrigatoriamente o Estado tem que agir em determinadas circunstâncias visando o interesse público e muitas das vezes fazendo, podemos usar essa expressão, um corte na própria carne, verificando aquele indivíduo que atuou de forma talvez em desacordo com o preceito ou a legislação, daí o procedimento administrativo para verificar se isso aconteceu, como aconteceu e se aconteceu, qual foi a justificativa e se ela é passível de punição ou não. Desse modo, a obrigatoriedade aí da adoção do processo administrativo deve ficar claro quando houver a existência de um litígio, a probabilidade da aplicação de uma sanção administrativa. Há também um terceiro caso que surge aí com a exigência do devido processo legal obrigatório em situações onde há a possibilidade da privação de bens ou direito dos administrados, consoante dispõe o artigo 5º, salvo em ocasião de exceção constitucional, como é o caso do estado de defesa. Celso Antônio ainda destaca que, caso o interessado provoque a manifestação administrativa, isso tendo em vista aí o direito de petição, tá? Que implica na necessidade de análise aí do pedido, de instrução informativa e probatória a respeito, que vai construir as bases dessa motivação e decisão final. Essa provocação pode acontecer antes ou depois de um ato administrativo e, nesse último caso, corresponderá, melhor dizendo, um pedido de revisão. Celso Antônio Bandeira de Mello ainda atribui um duplo objetivo no que diz respeito ao processo administrativo. O primeiro é resguardar o interesse dos administrados e, segundo, concorre para a atuação administrativa de forma mais clara e evidente. Porém, os fins do processo administrativo não se restringem a estes, muito pelo contrário, e carecem ainda de uma compreensão maior, mas basicamente seriam, assim, o cerne e o essencial seriam estes. Mediante, portanto, aí o processo, a administração atua pautada por parâmetros naturalmente determinados, princípio da legalidade, sem os quais seu processo seria considerado legítimo, ilegítimo e passível de revisão. Dessa forma, o devido processo legal é necessidade imperiosa para uma garantia e legitimidade do próprio ato, tá certo? E outro ponto é,
Para o processo administrativo, supera-se ainda uma ideia que já mencionávamos em outros vídeos aí, de que o Estado é onipotente, o indivíduo é apenas um súdito. Com o processo administrativo, o Estado ele se iguala ao indivíduo no sentido de que, caso ele cometa um erro, tal qual o indivíduo, ele será passível de punição, no caso a figura daquele agente, e ele, por empregar este agente, usar deste agente como ferramenta da administração. Então ambos serão aí punidos, o que é uma quebra daquele modelo, daquelas teorias que vimos em outros vídeos aí, mencionando que o poder do Estado era ilimitado, no sentido de que ele era irresponsável por qualquer dano que causasse. Vale mencionar, então, que a adoção e sistematização aí do processo administrativo, bem como os princípios a ele afetos, que são inspiração do artigo 37 da Constituição Federal, não pode deixar de existir no Estado democrático de direito, visto que é vital para o controle de legalidade. E mais ainda, é essencial ao Estado democrático porque demanda a participação ativa e o exercício da cidadania, fazendo com que o interesse público seja em sua exata medida atendido. É, portanto, inerente ao Estado de Direito, previsto no artigo 1º da Carta Constitucional, inerente à soberania, estabelecida como fundamento do Estado, e, em última análise, o processo administrativo é uma garantia de direitos fundamentais, dos valores e anseios da sociedade e da justiça, trazendo-se assim liberdade e igualdade entre os homens e eficiência real do Estado em seu desenvolvimento. Então, o processo administrativo é uma peça fundamental, pois permite ao próprio Estado exercer uma autotutela dos seus problemas, das suas falhas, e a partir disso se adequar para que as coisas funcionem de um modo correto, de modo certo. A Lei Geral do Processo Administrativo, como ficou conhecida a Lei 9784 de 99, veio regular a questão do processo administrativo e tem influência hoje em dia dos mais variados procedimentos administrativos regulados por leis especiais que a sucederam. O regime jurídico único, disposições relativas aí, nesse sentido quanto ao processo disciplinar, no processo administrativo fiscal, conhecido como PAF, sistematizando o processo de consulta fiscal e defesa do contribuinte, dispositivos sobre recursos administrativos previstos em lei, dispositivos e recursos previstos sobre a licitação, Código Nacional de Trânsito, quando trata das sanções e penalidades aí administrativas que estão sujeitos condutores de veículos, automotores, só para mencionar alguns, todos estes têm a sua inspiração, têm a sua regulação oriunda da Lei 9784 de 99. Então temos aí regime jurídico único, licitações, Código Nacional de Trânsito, todos eles têm influência em algum ponto da Lei Geral do Processo Administrativo. Portanto, o alcance e os objetivos dessa lei estão muito bem delineados logo no seu artigo 1º, que assim diz: esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração. Parágrafo 1º. Os preceitos dessa lei também se aplicam aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, quando no desempenho da função administrativa. Para os fins dessa lei, consideram-se órgão a unidade de atuação integrante de estrutura da administração direta e da administração indireta. Entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, e a autoridade, o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Então, essa lei já traz logo no seu princípio o seu objetivo e esclarece que ela existe como uma essência, uma base, não excluindo futuros diplomas que venham a complementar ou especificar as carreiras. É simplesmente um tutorial, o início de um assunto, e já definindo quem são os indivíduos que são afetados, em órgãos, entidades e autoridades, seja da administração direta ou indireta, mostrando-se assim a amplitude que se quer chegar, ou seja, proteger a coletividade quando alguém da administração comete um erro, para se abrir um processo, instaurar-se essa situação, verificar se há o erro na conduta ou não, e ao mesmo tempo punir aquele indivíduo que comete algum erro dentro da legalidade.
Vale mencionar ainda alguns princípios que a Lei 9784 de 99, ainda que de forma não conclusiva, indicou para o processo administrativo, inclusive para o inquérito disciplinar. Vamos a eles. Princípio do devido processo legal, tá? E atuação conforme a lei e o direito, expresso aí no artigo 2º, parágrafo único. Finalidade e interesse público, com atendimento aos fins do interesse geral, no inciso 2 do parágrafo único. Proporcionalidade e razoabilidade, como adequação entre os meios e fins, vedando-se a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias, no inciso 6 aí do mesmo parágrafo. Moralidade e motivação, atuação aí segundo padrões éticos da probidade, decoro e boa-fé, inciso 4. E indicação de pressupostos de fato e de direito que determinem a decisão, artigo 2º, parágrafo único, inciso 7, dentre outros critérios indicados. Então, todos eles são, em resumo, os princípios que a própria administração deve se pautar na sua atuação, e não poderia ser diferente quando ela institui o processo administrativo. Então, ela tem que atuar sempre com o mesmo objetivo, lógico, adaptando-se para a estrutura do processo. Ainda vale colocar que, no que diz respeito aos feitos punitivos, as formas previstas em lei devem ser respeitadas pela comissão processante. Isso é o devido processo legal. As decisões e atos de indiciação, relatório, eventual de parecer jurídico também, e a decisão final deverão estar sempre alicerçados nas provas carreadas nos autos, portanto, é a motivação. E a sanção, porventura aplicada, deve ser moderada e conforme a gravidade ou não do fato. Razoabilidade e proporcionalidade. Então, vê-se aí como que esses princípios devem ser aplicados, mas há mais. E a respeito aí do princípio da proporcionalidade, alumiando aí alguns requisitos inerentes à adequação e à necessidade, pontifica Gilmar Mendes da seguinte forma: o juízo definitivo sobre a proporcionalidade ou a razoabilidade da medida há de se resultar da rigorosa ponderação entre o significado da intervenção para o atingido e os objetivos perseguidos. O pressuposto da adequação exige que as medidas interventivas adotadas mostrem-se aptas a atingir os objetivos pretendidos. O requisito da necessidade ou da exigibilidade significa que nenhum meio menos gravoso para o indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos objetivos pretendidos. Por conseguinte, a aplicação, então, das penalidades disciplinares só se legitimam quando o meio adotado seja próprio e adequado à suposta infração cometida pelo servidor, sendo de se invocar o princípio da insignificância, inclusive, em sede de defesa, mesmo como reflexo do princípio da proporcionalidade. Então é importante essa fala colocada aqui, no sentido de que, da mesma forma que o processo judicial só tem que ser alicerçado na lei, nas provas, tem que se permitir de forma objetiva a defesa, de forma ampla, o acesso ao processo, o mesmo acontece com o processo administrativo. É uma proteção de caráter duplo, tanto para o Estado, que está se autocorrigindo, quanto para a coletividade que tem interesse nessa correção, e ainda pode-se dizer que até para o próprio processado também ser justamente, dignamente julgado. Importante destacar, por fim, que a instrução deve ser célere, no sentido suficiente de propiciar meios necessários para a convicção do julgamento da autoridade. Isso se liga à ideia de eficiência e segurança jurídica. Há que se respeitar ainda o direito de constituir o processado um advogado, que vai o aconselhar, inclusive durante o interrogatório, a não responder aquilo que ele não quiser produzir de prova contra si, que é o princípio da autoincriminação. O indivíduo não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E o indivíduo, inclusive, que está sendo processado, tem a liberdade de apontar, verbalmente ou por escrito, a inobservância de algum preceito de lei ou descumprimento de princípio regedor desse processo disciplinar. Esse direito de pedir a palavra pela ordem para fazer esclarecimentos de questões de fato ou para replicar censura ou acusação que lhe seja feita deve constar em ata, mesmo no curso de inquirição de testemunhas. Objetivos esses que visam proteger a própria legalidade do procedimento e a sua legitimidade, entre outras garantias que o vídeo fica pequeno para a gente mencionar. O acusado ainda goza nos processos disciplinares
enquanto administrado, do direito de ser tratado com respeito pela comissão processante e pela autoridade julgadora, que devem facilitar o exercício de seus direitos, de ter ciência da tramitação dos feitos em que seja interessado, ter vista dos autos e obter cópias dos documentos e seja cientificado das decisões proferidas. Formular suas alegações e apresentar documentos antes da decisão, que deverão, por sua vez, ser analisados pelo órgão processante e pela autoridade julgadora. É o direito, portanto, de ter suas razões e provas consideradas para julgamento. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, deixa o seu joinha. Não esqueça de se inscrever no canal, ajuda a gente a continuar produzindo esse conteúdo. Deixo fontes e links para você saber mais. Até o próximo vídeo.